pra você, tudo de bom pra você, está no ar. Que alegria começar a semana aqui juntinho de você e de nossos convidados. Hoje tem muita informação no programa para você realmente aprender a cuidar melhor da sua saúde. Doutora Letícia está aqui com a gente hoje e é muito importante o nosso assunto. Você sabia que as tuas unhas, elas têm uma influência direta, sabe no quê? Na tua saúde de modo geral. Muitas vezes algumas alterações que parecem imperceptíveis para a gente fazem uma grande diferença e são um alerta muito importante para você atentar mais para a tua saúde. A doutora Letícia separou um material vasto aqui para a gente, para te mostrar alguns problemas que são aparentes e que muitas vezes nos assustam e a gente não presta muita atenção mesmo assim e acha que é só uma deformidade na unha, mas não é. Existem problemas sérios que ela vai falar conosco e ela trouxe também algumas coisas para mostrar para você a importância de você cuidar das unhas, sendo homem ou mulher. E o cuidar não é só manicure, você deixar a unha assim sempre esmaltada, não é isso não. São cuidados mesmo, até na hora da higienização do dia a dia, para você evitar esses problemas e também para você estar alerta para alguns problemas que podem ser resolvidos e que você precisa procurar um especialista. Ela é dermatologista e vai falar bastante com a gente sobre isso. A Chef News está de volta aqui ao meu lado já. Hoje nós vamos fazer uma delícia, que é um filé de frango recheado com queijo e abobrinha. Uma receita super fácil para fazer. É uma receita legal também. Olha que lindo esse prato. E é uma receita legal também para você fazer, você que trabalha com marmitex, né, para você vender. Então ela vai te dar umas orientações bem legais, umas dicas para ficar mais crocante esse empanado. Então fique aqui que você vai aprender a fazer essa receita deliciosa. Nilza trouxe algumas das delícias também, que ela tem apostilas para te ensinar a fazer e que ela também faz para os teus eventos. Ela faz eventos de pequeno, médio e grande porte. Então tem doces e salgados, tem o buffet também. Nós vamos falar mais detalhes de tudo que a Nilza faz e que você pode contratá-la também para fazer. Vou começar o programa de hoje conversando com a doutora Márcia Reis. Por quê? Quero que você preste atenção na nossa conversa, porque saiu agora um resultado de um levantamento que é super importante que você entenda esse levantamento, porque deu uma prévia daquilo que está acontecendo nas escolas depois da proibição do uso do telefone celular. Porque no começo, lembra que nós falamos no começo do ano, em 25 de janeiro foi determinado que não se usasse mais os celulares pelos alunos dentro das escolas, no ambiente escolar, não só na sala de aula, mas também durante o intervalo. O que aconteceu? Os alunos ficaram empolvorosos. Nós conversamos aqui com vários profissionais da área de educação e os alunos não queriam de jeito nenhum e até alguns pais também eram contra, temendo a possibilidade de precisar conversar com os filhos e não ter essa acessibilidade porque o celular tem que ficar dentro da mochila. Só que agora, 10 meses depois, foi feito esse levantamento. E é muito legal porque se percebeu que os próprios alunos estão notando essa diferença. 88% dos alunos estão achando que a convivência mudou. Existe uma porcentagem também que nós vamos falar de um pouco mais de 40%, dizendo que também o bullying virtual diminuiu. E os professores, educadores, proprietários de escolas, diretores também de escolas públicas e escolas particulares que participaram deste levantamento também perceberam essa mudança. Professora Márcia é uma especialista nesse assunto e é psicóloga, está aqui para conversar com a gente. Ela faz parte do corpo docente das faculdades, aliás, aí em Morumbi. Estou muito feliz de tê-la aqui hoje, professora. Seja muito bem-vinda. E eu fiquei muito feliz com o resultado desse levantamento, professora, porque como eu falei agora no início, nós conversamos com vários profissionais e alunos e eles não queriam de jeito nenhum, porque a gente tem hoje essa dependência do celular e para os adolescentes e crianças também isso tem acontecido muito, né, professora? E a gente acaba percebendo esse resultado positivo, né, que é muito bom para os alunos entenderem a necessidade, a importância mais do que nunca, né, professora? Principalmente, a professora está ajeitando a máquina enquanto eu termino de falar, mas ela está me ouvindo. Principalmente para que haja essa interatividade maior, né, professora? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Imagina, conseguiu ajeitar? Olha, primeiro... Professora, você se mexeu um pouquinho, ficou muito ruim o seu áudio. Vou refazer a ligação para conversar com a professora Márcia
Então, eu vou falar com a doutora Letícia primeiro. Mas nós vamos voltar a falar com a professora Márcia para você entender melhor em detalhes, principalmente você que é pai e mãe e que ficou aí muito cismado com essa história dos filhos não usarem o celular. Você vai ver só, vou te falar os detalhes da pesquisa depois, você vai ver a diferença que está acontecendo dentro das salas de aula. Já já a professora Márcia Reis vai estar conosco. Letícia, seja bem-vinda, minha querida. Uma alegria tê-la aqui. Um prazer, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Nós vamos falar desse assunto que é tão importante, que eu expliquei para você no começo da nossa história, aqui da nossa conversa, no Tudo de Bom para você, porque os problemas das unhas, eles não são raros. Né, doutora Márcia? Doutora Letícia, os problemas eles são comuns, mas acontece que existem alguns que são mais graves e que podem demandar realmente uma gravidade maior na saúde de um modo geral. E eu conversava com a doutora Letícia antes, porque eu falava, doutora, eu não imaginava que tinha uma relação tão próxima com a saúde do nosso corpo de um modo geral, né, doutora? O que acontece, né? Antes de fazer dermatologia eu também não tinha essa noção, mas muitas doenças sistêmicas ou até localizadas se dão na unha. Então, a gente, assim como na pele, que a gente tem muita manifestação cutânea que fala a favor de uma doença, como se fosse dizer assim, dentro, a unha ela também pode mostrar muitas doenças pra gente. Então, quando o paciente vem pra gente, às vezes não tem nada no corpo, não tem nada na pele, e a unha ela pode falar muito, então às vezes uma unha em dedal, uma unha em formato de colher, uma unha com uma coloração diferente. Então tudo isso pode trazer uma resposta para a gente diagnóstica que a gente não tem nem ideia, né? A gente às vezes nem sabe o que o dermatologista vê. Doutora, tanto as unhas dos pés quanto das mãos, elas podem ter esse problema ou normalmente são só os pés? Não, na verdade é mais na mão até. Olha só. A gente vê mais no pé a onicomicose, né? A micose de unha, que é muito comum e acaba afetando mais os pés, mas as outras manifestações unguiais, né, das unhas são muito comuns nas mãos. Então, a gente acaba, assim, no pé a gente acaba vendo mais a micose, porque é o que normalmente o paciente vai com essa queixa, né? Ele vai falando... porque tem o incômodo da dor, né, doutora? Que nós falávamos, porque a micose... Depois nós vamos mostrar algumas fotos que a doutora separou, mas antes de te mostrar, porque eu quero falar algo antes primeiro, mas a gente percebe que aquilo que dói mais, que incomoda a gente, ainda mais a micose, começa a coçar, vira uma ferida. Se não cuidar, né, doutora? Daí você tem uma dificuldade até de locomoção, né? Sim, de andar. Você falou daí, certo. Por conta disso, você fala, pronto, tem que procurar ajuda. Normalmente quem busca é quem sente alguma coisa mesmo. Aquilo que é imperceptível, por exemplo, as unhas frágeis, que 20% da população, ela sofre com esse problema das unhas frágeis, e 30% rói unha. Sim. Agora, a questão do roer unha, primeiro que eu queria falar, doutora, ela pode causar algum problema de saúde? Olha, de saúde não, assim, mais psicológico. A pessoa que come, por exemplo. Tem mais a ver com o psicológico, assim, pessoas com ansiedade, tem mais a ver com isso, não de fato alguma coisa sistêmica além. Mas pode, às vezes, traumatizar a própria unha, né? Então, às vezes, tem aquelas pessoas que roem até quase a matriz, que às vezes é mais difícil, mas pode lesionar a matriz e acabar impedindo que ela cresça. Da forma adequada. Agora, tem gente que rói e engole. E eu sempre fico pensando na questão higiênica e na questão de bactérias também, né, doutora? Por questão infecciosa, talvez, assim, mas é um pouco... Assim, mas se tiver é mais raro, se tiver com uma limpeza inadequada da unha, aí sim. Mas não vejo tanta questão assim. É a questão psicológica da ansiedade mesmo, né? Vamos mostrar para você alguns dos problemas que são mais comuns que a doutora Letícia separou para nós, até para você prestar atenção na sua unha mesmo e começar a ver se tem algum problema para você procurar ajuda médica. Pode colocar a primeira imagem, por favor. São as manchinhas brancas, né? As manchinhas brancas. Gente, sabe aquelas bolas laranja no fio que todo mundo quer saber o que é? As manchinhas brancas, todo mundo quer saber o que é também. Então, a maioria das vezes, o mais comum, né, das manchinhas brancas costuma ser por traumas. Então, muitas vezes, até na manicure, quando a gente empurra, usa um instrumentinho desse aqui, quando empurra muito forte, ou às vezes até na hora de tirar a cutícula com alicate mesmo, a gente pode traumatizar e forma essa manchinha branca que a gente chama de leuconíquia verdadeira. A gente tem a leuconíquia que a gente chama de verdadeira e aparente. Agora, doutora, o ideal então é eu não empurrar a cutícula?
Assim, a cutícula... Ou aquela coisa bem... Bem sutil. A cutícula é uma barreira natural, né? Então, ela protege a unha, claro. Mulheres vaidosas. A vaidade, você não vai querer deixar crescer demais. Sim, todo mundo Mas tem que tomar prefere, cuidado na hora de empurrar. Sim, porque pode... As manchinhas brancas, elas acabam sumindo com o crescimento da unha, né? Elas acompanham o crescimento da unha, mas, no geral, tem que tomar cuidado para não traumatizar e acabar lesionando, causando outros problemas. Doutora, e é ideal que eu use esse tipo de aparelhinho de plástico ou posso usar o de metal? O que você considera melhor? Olha, se for na manicure, o que eu aconselho sempre é ter o seu próprio material independente se for plástico, se for... O ideal é estar higienizado e tudo que é nosso acaba sendo melhor para evitar a infecção. Infecção, né? Por outras... Hoje, a maioria dos salões já tem aquele como se fosse parece um refrigerador ali, né, sim, doutora? Que isso é muito importante que você veja também, para que você tenha essa garantia de que a higienização está sendo feita da maneira adequada. Tanto dos utensílios, como também da tesoura e do alicate, né, doutora? Isso. Que é importantíssimo também, né? Nesses casos aí o de metal acaba sendo melhor, que dá para fazer essa higienização. Tem alguma restrição também? As unhas, também esse trauma que pode causar quando você tira demais, que fica aquela feridinha, isso também pode causar problemas? Pode acabar causando inflamações locais e às vezes uma inflamação que inicialmente ela parece assim muito, eu vou deixar, depois eu vejo. Às vezes aquilo pode acabar acumulando pus, pode virar ponto de bactéria e assim, a gente já aconteceu de eu ver caso até assim, no pé de vamos supor, uma erisipela, aquilo pode acabar virando uma porta de entrada com uma infecção muito maior. Então a gente acha que não, mas a unha ela tem muitos... Uma picadinha que você dá e não cuida pode virar uma ferida gigantesca. Sim, isso. Né? Doutora, deixa eu postar mais uma foto, colocar mais uma foto, por favor. Tá. Aí tá são as unhas mais quebradiças, né? Nas pontinhas. O que a gente vê? A maioria das mulheres que tem... Homens também, mas a maioria das mulheres que tem uma profissão ou um dia a dia que tem um contato, uma exposição, né? A químicos, a lava-louça, sabonete, detergente, que tem essa exposição frequente, a água também, acaba tendo as unhas mais quebradiças. Então é uma queixa muito comum no hospital, no consultório. A minha unha não cresce, a minha unha quebra. Isso... Por causa do contato com alguns produtos, então? Pelo contato excessivo com a água e também pelo contato com alguns produtos, exatamente. Daí não é um problema que poderia ser de saúde, é a estética mesmo, da unha quebrar demais, né, doutora? É muito ruim, né? É muito ruim. Todo mundo fala, eu não consigo pintar a unha, minha unha fica esfarelando, eu vou lixar e ela abre. Então incomoda muito, né? Para quem não tem, não incomoda, mas incomoda muito. E, assim, muitas delas não conseguem não ter isso, né? Elas trabalham com isso, elas não conseguem deixar de ter esse hábito. Então a gente até indica o uso de algumas luvas para tentar melhorar e a não esmaltar, quando não esmaltado, tentar hidratar para melhorar. Então tem todas essas questões. Você trouxe algumas coisas aqui, são protetores que eu posso usar até para proteger a unha nesse caso? Na verdade a gente tem algumas bases fortalecedoras as bases fortalecedoras elas têm algumas substâncias como queratina, biotina, que já ajudam um pouquinho. Que ajudam um pouquinho na reconstrução, né, da unha. E a gente também consegue trabalhar não só com a linha esmalte, mas a gente tem também algumas outras ferramentas. Essa daqui que parece um gizinho, isso aqui que parece um pincel, tá? A gente consegue hidratar a cutícula. Então, são várias coisas que a gente tenta fortalecer, não só a unha, mas a área da matriz para uma produção melhor da unha, né? Então, daí, por exemplo, a pessoa já trabalha, tem muitos lugares, principalmente na área médica, que não pode nem passar um esmalte. Daí a pessoa já pode fazer esse trabalho, passar o lápis aqui, vamos dizer assim, que é uma espécie de um protetor, e eu passo antes de trabalhar. Isso já protege um pouquinho, né, doutora? É mais para uma hidratação na área aqui. Para não ressecar tanto. Porque o auxílio da hidratação ajuda muito, né? Então, não só essas bases, nem só esse pincel, mas às vezes óleos, vários tipos de óleo, às vezes até azeite,
A minha mãe Para não ressecar. A minha mãe é dermatologista, desde pequenininha ela fala, passa azeite. Agora eu vejo que realmente o óleo, qualquer um que seja de oliva principalmente, ele ajuda muito na hidratação. E daí já protege um pouquinho mais, né? Ajuda. Tem mais umas imagenzinhas aí, mas algumas bem mais fortes. Pode colocar na tela. Tá faltando algumas imagens, vou pedir para separar, para passar para você, porque tem algumas imagens bem impressionantes de alguns problemas mais sérios mesmo, que os meninos já vão colocar para a gente, eu já vou falando para você aqui, para a doutora poder explicar, porque algumas são feitas até, eu vi algumas nas mãos, mas tem algumas nos pés também que eu queria falar, doutora, por conta até do uso de sapato mais apertado, né, doutora? Sim. É muito comum, não só na idade, a gente costuma ver muitas crianças, principalmente os meninos, começando a jogar futebol, usam aquela chuteira. A gente tem a unha encravada, né, que é uma das queixas mais comuns de unha na dermatologia, não só na infância, mas adultos que trabalham sempre com a unha, com o sapato mais apertado, idosos que têm menos cuidados com a unha. Então, a unha encravada, ela tem vários graus, né? E quando a gente acaba não tratando, ela pode ir evoluindo e a cirurgia muitas vezes é muito dolorido, o pós é ruim, mas é necessário, né? E depois que realizado, melhora muito a qualidade de vida da pessoa, uma coisa que às vezes no começo é mais tolerável, mas acaba incomodando muito depois de um tempo. Doutora, a doutora separou, daqui a pouco nós vamos colocar na tela algumas imagens da coloração da unha. Algumas unhas bem amarelas, outras que vão ficando meio azuladas, quase roxeadas. E essas alterações na coloração têm muito a ver com a saúde da gente, né, doutora? Sim. A gente pode ter, né, algumas alterações, falando mais básico, menos traumático antes, a gente pode ter algumas alterações de vitamina, tá? Então a gente sempre pensa acho que em tudo na medicina a gente sempre tenta pensar no que é mais comum e mais básico para começar. A gente pode ter algumas deficiências de vitamina e na questão, assim, unha mais azulada, unha mais branquiçada e unha mais amarelada. Quando a gente vê unhas todas as unhas amareladas, ou a gente pode pensar num paciente tabagista, né, de início, ou podemos pensar em algumas síndromes, tá? Quando a gente tem todas as unhas amareladas. As unhas branquiçadas, às vezes a gente pode pensar numa micose, que é o mais comum, mas às vezes a gente precisa fazer uma avaliação mais a fundo, porque tem algumas questões hepáticas, algumas unhas que podem ter algumas listras, que podem ou não só mostrar uma questão hepática, mas uma questão também pulmonar. Né? A gente tem aquelas unhas que são um pouco mais arredondadas, a gente chama de baqueteamento digital, que é uma unha, parece um vidrinho de relógio mesmo, por isso que ela recebe esse nome, e tem muito a ver com uma infecção pulmonar. E daí já é o formato da unha, doutora, que muda? Parece uma baquetinha mesmo, por isso que ela recebe esse nome. Então, a gente tem o baqueteamento digital, tem a ver com infecção pulmonar. Quando a gente vê as unhas arroxadas, muitas vezes a gente pode pensar, tá muito frio, então deve ser isso. Mas tem muito a ver também com a baixa de oxigênio, né, no sangue. Então, a gente pode pensar, poxa, passou o frio e não está melhorando as unhas roxas. Provavelmente essa pessoa pode estar com uma questão aí na respiração, no quadro respiratório, que está com alguma deficiência. Ou seja, a continuidade daquela coisa, que é super importante que você entenda, porque essa que a doutora falou do pulmão, vou pedir para trazer o meu celular aqui, eu mostro para você no celular mesmo, porque é muito importante que você veja, porque são alterações no formato da unha e que fazem uma diferença danada, porque a gente, pela falta de conhecimento, não sabe que pode estar tendo um problema sério pulmonar, né, doutora? E você não percebe. Então, essa diferenciação a gente vai mostrar para você, ela está trazendo para mim o celular, e eu vou te mostrar na tela mesmo, para que você tenha essa oportunidade de conhecer e entender que quando existe uma alteração, principalmente no formato dessa maneira, você precisa estar atento, porque pode ser um problema mais grave, né, doutora? Porque vai se agravando na medida que a gente não busca ajuda, né? A gente tem também uma condição que é uma unha que a gente chama em colher, que às vezes pode falar a favor de uma deficiência de ferro. Então, tudo assim, tudo que a gente vê de diferente pode sim ser uma questão hereditária, uma questão racial. A gente tem tudo isso que pode ser pode não ser nada, né? Mas é sempre melhor ir no especialista investigar, porque da mesma forma que pode não ser nada, pode ser alguma coisa que a gente nunca espera. Então, o exame é tudo, né? O exame clínico é tudo. Deixa eu mostrar para você aqui, para você que está na tua casa, ter uma ideia do que nós estamos falando, justamente para você entender como é importante
que você tenha esse cuidado mais do que nunca, justamente para evitar esses problemas que são problemas muito graves. E eu fiquei muito assustada com as imagens que eu tinha te mandado, que eu tinha visto, justamente para você entender isso. Porque eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu falei para a doutora no início, porque eu falei, como é que pode que muitas vezes você não tem noção daquilo que você está passando e daquilo que você pode estar desenvolvendo. Sim. Vou colocar justamente a micose, né, que é uma condição que a gente tem mais familiaridade, que é aquela unha que ela fica mais espessa, fica quebrando, né? Às vezes ela pode não ser uma micose. A gente fala, nossa, eu trato a minha micose, ela não cura. E às vezes pode ser uma outra aí, ó, olha, amareladas. Deixa eu ir lá do começo, de todas para você ver. Essa foi a que nós tínhamos te mostrado, né, doutora? Que é aquela que vai descolando, né, a parte de baixo. Mostra aquilo, melhor? Essa daqui... Que é a que você tinha falado. A gente tem aqui, ó, uma unha... Essa daqui é uma nova, na verdade. Essa daqui tem uma... Vocês veem que tem uma... Como se fosse uma unhazinha em dedal. Parece aquele dedalzinho mesmo de costura. Toda rajada, né, doutora? Tem umas bolinhas e aqui tem como se fosse um estilhaço. Como se ela fosse descolando mesmo. Como se ela estivesse descolando, isso. Então, aí, quando a gente vê a gente chama de pitching essas bolinhas, são umas bolinhas em depressão. Muitas pessoas que têm psoríase psoríase é aquela doença de pele, sabe? Bem comum e que afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas com psoríase podem ter essa alteração na unha, que são chamados pitchings ungueais, também cursam com algumas outras doenças, mas é mais comum na psoríase. E tem pessoas que têm psoríase só ungueal, então não tem nada na pele, tem só psoríase na unha, que às vezes cursa com essas depressõezinhas. Então, olha, se você perceber que você que está passando por isso, que você está vivendo isso, e que você tem a unha dessa maneira, busque ajuda. Agora eu vou te mostrar a que a doutora falou, que eu acho que essa que é a da história do pulmão, né, doutora? Isso. Olha essa daqui também, que está aqui na tela para você. Parece uma baquetinha. Você está vendo que muda o formato dos teus dedos até. Uhum. Entendeu? Então isso daqui não é normal. E também não fica assim do dia para a noite. Não, então vai isso que é importante, vai evoluindo. Então preste atenção no que está acontecendo com a sua mão, porque normalmente acontece nas mãos, né, doutora? Não, pode até acontecer, é mais comum porque é mais de perceptível, né, a mão? Perceptível, isso. Uhum. Então preste atenção justamente para que você possa procurar ajuda antes de chegar nesse ponto. Porque podem ser problemas pulmonares que vão se agravando, né, doutora? Também temos algumas questões cardíacas, algumas questões, como eu falei, fígados e rins, que a gente pode acabar vendo pelas unhas. Então, não só... Pode mostrar essa daí. Essa daqui a doutora tinha falado, que é bem amarelada. Que muitas vezes a pessoa pensa que é só por causa do cigarro. Porque às vezes a pessoa tem o hábito de segurar o cigarro com os mesmos dedos, né, doutora? Principalmente esses dois. Sim. Mas não é só isso. Quando é desse jeito, na parte de dentro dessa maneira, é porque pode ser algum problema. E normalmente que problema é, doutora? A gente pode ter a síndrome das unhas amareladas, também pode ter a ver com algumas questões sistêmicas. Então, se tiver assim... É comum muitas pessoas tirarem o esmalte e ficarem com as unhas amareladas, né? Então, não buscarem ajuda. Mas a que a gente tem que pensar se não está melhorando... provavelmente não tem mais a ver com esmalte. Se não está melhorando, pode ter alguma questão sistêmica associada e aí tem que buscar ajuda. Por isso que tem que procurar o médico, daí você consulta o dermatologista e ela vai te dar os exames certos para você fazer esse levantamento, porque é uma anamnese mesmo, para você descobrir o que está acontecendo, porque não é normal. Claro, você vai tirar um esmalte, é como quando você passa esmalte vermelho, fica mais avermelhado. Mas daí, depois de uns 2, 3 dias, que você vai tomando banho, vai higienizando, vai voltando ao normal. Mas a constância significa um problema na saúde. A mesma coisa, olha essa unha como é bem rajada. Essa aí é uma unha, a gente fala como se fossem umas estrias, né? Na maioria das vezes as estrias elas podem ser mais uma questão benigna, né? Mas podem acontecer também por trauma. E aí é a mesma questão. Se a hidratação não estiver ajudando, se não estiver melhorando e não for nada que pareça ser hereditário, a gente também precisa fazer um acompanhamento para ver se tem alguma coisa mais a fundo. Mas, agora, doutora, aí é mancha ou é aquela ondulação na unha? Porque eu acho que tem uma de ondulação aqui, eu vou chegar nela. É mais unha manchada, né? Não, é mais texturizado.
mais texturizado. Então a gente vai sentir essa textura. Normalmente é por dano na matriz mesmo, por alguma alteração na matriz. O que é a matriz, né, gente? Eu fico falando matriz. A matriz é a partezinha de baixo da unha. A raizinha mesmo. Isso, que é como se fosse a fábrica da unha. Então, ela produz a unha. Então, tudo que a gente tem de alteração nessa região, ela pode afetar de alguma forma. Não sei se vocês já viram alguma pessoa que não tem unha ou não tem uma parte da unha. Provavelmente ela teve ali um trauma tão grande que afeta a produção. Não cresce mais. Não cresce nunca mais. Como essa daqui? Não, essa daí até tá crescendo. Ó. Essa daqui cresceu, ela provavelmente teve um trauma. Não sei se ela teve uma onicomicose, ela teve uma micose, aqui em cima parece. Vocês podem ver, ela tem uma parte mais esverdeada em uma das unhas. E na outra ela tem um pedaço da unha. Já crescendo, né, parece? Os dedos são diferentes aí, né? Mas é da mesma pessoa. E que tá mostrando aqui como é que ficaria depois, né, doutora? Não, acho que são da mesma pessoa esses dedos. Mas eu acho que é o mesmo dedo, não é? Depois já melhorando? Não, ó, é a mesma pessoa. E aí o que acontece? Quando a unha ela tem aqui, ó, você vê que a unha... A matriz, doutora, é esse pedacinho aqui de baixo, né, que você fala? É esse pedacinho. Como se fosse a raiz, né? Isso. Aí tá vendo que ela cresce até um limite aqui? Esse lado aqui, ela tem uma distrofia, então ela tem uma alteração aqui, é como se ela tivesse destruída mesmo. E ela tem um aspecto mais esverdeado. O aspecto mais esverdeado, a gente pode pensar em uma infecção por uma pseudomonas, que é uma questão mais... é uma infecção mais específica, tá? E na outra unha, a gente vê que a unha ela cresce até um pedacinho e depois tem um pedaço de pele. Aí já entra mais umas questões cirúrgicas, que é muito individual, não tem nenhum problema sistêmico, é uma questão da unha mesmo, da anatomia da pessoa, que às vezes, tirando essa partezinha de cima, a gente tem algumas cirurgias específicas que a gente consegue melhorar esse aspecto e a unha volta a crescer normal. Doutora, queria mostrar essa daqui também, olha, porque essas unhas meio rajadas e que vão quebrando também não é anormal, né, doutora? É bem normal, né? É bem normal. E essa daí tem a ver com o que eu estava dizendo anteriormente das profissões que tem muito trauma local ou que tem muita exposição química ou a água e acaba... A unha não tem força, né? Ela não tem da onde tirar. E tem acontecido muito agora na época que as pessoas têm usado muita medicação para emagrecer e acabam emagrecendo muito rápido. As unhas, elas são uma das primeiras partes, assim, a sentir. Acende o alerta. Não, elas são as primeiras a sentir, porque o corpo perde peso muito rápido, e aí é um alerta, né? E então o cabelo e as unhas são os primeiros a começar a sofrer consequências. Então, porque perde vitaminas também, né, doutora? Aí pode afetar a unha, cabelo. Então, por isso que é importante que você tenha esse acompanhamento até na hora de começar um processo de emagrecimento. Porque tudo isso reflete, o corpo da gente é uma máquina que trabalha em conjunto. Né, doutora? Tudo está muito ligado. Então, por isso que esses alertas que a doutora deu, nós te mostramos aqui os principais, né, doutora? Não sei se nenhum não, né? Acho que não, que tem muitos. Os principais para você que está na tua casa entender que a unha, você entenda assim, como um sinal de alerta ligado. Mudou demais, né, doutora, de uma hora para outra. Você conhece tua mão e teu pé. Se mudou demais, alguma coisa precisa ser vista. Eu acho que só o que ficou faltando mais é assim, a gente pode ter algumas manchinhas mais escuras, né? Mas algumas, não só em linha, não só algumas estrias mais escuras, que são as melanoníqueas, a gente pode ter manchas escuras na unha, mas... Essa, doutora? Não, escuras mesmo. Escuras, então eu acho que não vai ter aí. Então, um tracinho preto ou um tracinho marrom escuro que... Escuro também tem, eu nunca vi. Pode ser racial e muitas vezes mas nós temos um dos tipos de câncer de pele que chama melanoma, que é o pior que temos, que pode ter na unha também, e às vezes as pessoas não têm noção disso. Então, se tem alguma manchinha preta, escura na unha, que tem mudado de conformação, sente dor na unha, tem que buscar, tem que, às vezes, evoluir para uma biópsia ou fazer um acompanhamento a cada X tempo para a gente ver como que está evoluindo isso para ver se pode ser uma coisa ruim. Então, umas manchinhas marrons ou mais escuras do que o normal podem ser um sinal também de alerta para uma doença mais grave como câncer. Câncer de pele e melanoma, isso. Então, preste atenção, a gente não tem essa imagem aqui, mas aquelas manchas brancas que nós te mostramos, uma mancha mais escura pode te dar um problema maior. Então, busque ajuda quando você perceber. E cuide das tuas unhas. Hidrate, como a doutora falou, mesmo que seja com azeite mesmo, passa um pouquinho,
para que esteja sempre hidratada e que você possa prestar atenção nesses detalhes e não se esquecer de fazer a tua unha quando você for a manicure, que seja alguém de confiança e que você sabe que tenha toda a maneira de fazer a higienização da forma adequada para você não ter problemas graves de saúde. Não é, doutora? Isso. Doutora, obrigada por ter você aqui com a gente. Obrigada o Instagram da doutora está aí na tela para você. DR, é Letícia, não é DR, eu tinha colocado Letícia.Scatoni. Letícia.Scatoni é o Instagram da doutora, que ali tem o link também para você marcar a sua consulta com ela e poder conversar com ela melhor e ter a possibilidade de fazer o tratamento adequado. Obrigada, doutora. Obrigada Volta você, sempre. foi um prazer. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Vou dar uma realmente. paradinha rapidinha. Depois do intervalo, nós voltamos. Tem muito mais aqui no Tudo de Bom para você. Estamos de volta, já vou direto chamar a professora Márcia Reis, que está já para conversar conosco. Nós falávamos para você no começo do programa desse levantamento que foi feito a respeito desses 10 primeiros meses de proibição do uso de celular nas salas de aula e em toda a escola durante o período em que os alunos estão estudando. Nós tivemos resultados bastante positivos nesse levantamento e a professora Márcia está aqui para conversar com a gente. Professora, sabe que eu fiquei bem impressionada com esses resultados, porque houve uma resistência tão grande, principalmente das crianças e dos adolescentes, né, professora? Eu acho que na universidade também, porque o povo está tão acostumado com esse uso do celular. O que você considera que fez com que os alunos entendessem a importância de retomar essa interação entre eles pessoalmente e não tão online através do celular? Primeiro, obrigada. E Keila, eu quero falar principalmente sobre saúde ou sobre comportamento, acho que são temas essenciais. Sempre que há uma mudança, gera resistência, né? E quando a gente tem proibição... Oi, professora, estou te ouvindo. Melhorou um pouquinho. A sua voz só que está picotando muito. Tá. Mas eu estou te ouvindo. Tá, ok. E sempre que há alguma mudança, gera resistência. O que é normal, natural nas pessoas, até que se acomode, até que tem aquela nova situação. A proibição trouxe muito mais benefícios que a gente pode imaginar. Infelizmente, no universitário não há somente para escolas, né? De ensino médio fundamental. Os benefícios eles têm desde o dos estudantes até as relações pessoais, né? Então, a criança o tempo todo no celular, nas redes sociais, ela se obriga a conviver com, a manter relação, né? O foco, eu coloco o celular e foco na bolha. Quando a gente está dentro da bolha, a gente não ouve ao redor. A gente não vê, né? É verdade. Tem vários acidentes, cada rolante no metrô, tem acidente no carro, por conta do uso do celular, né? Então, as telas, elas nos limitam ao ambiente externo. Então é como se eles tivessem aberto os olhos para a possibilidade de começar a interagir novamente, os benefícios disso, né, professora? E o que chamou a atenção também é a questão do bullying, que mais de 40% considera essa diminuição, principalmente os professores, os educadores de modo geral e os diretores de escola. Esse bullying virtual também, a eliminação dele, a gente sabe que é difícil, mas uma redução de 40%, né, essa possibilidade de estar acontecendo, também significa um grande progresso, né, professora? Sim. Eu nós temos muito a ver em relação ao bullying, porque isso é muito comportamental. E o comportamento é da relação familiar e as relações que elas têm, né? Quando a gente olha, criança está o tempo todo numa rede social, ou utilizando o celular para fazer comparações do outro, você tira esse recurso, reduz, né? E as pessoas têm a oportunidade de conversar com o outro, de conhecer o outro e sair daquela plasticidade, né? Certo. Daquele elemento superficial que é
a imagem nas redes sociais. Agora, professora, para a gente encerrar, porque nós estamos tentando entender o que você está falando com tudo que está picotando. Mas o que eu acho importante é necessário que as escolas encontrem um mecanismo para que essa amplitude seja ainda maior, para que as crianças tenham, os adolescentes e também os universitários encontrem esse caminho dessa interação de uma forma mais eficiente, a ponto de, no próximo levantamento, depois de um ano e meio, a maior parte mesmo, 100%, a totalização entenda dessa importância de deixar o celular de lado naquele momento? Sim, eu acredito que, primeiro, a ausência do celular, ele não é um vilão, né? A tecnologia não é uma vilã, ela é importante. Só que, assim como se a gente olhar para o veneno, o que vai separar é a dose. Tá. Né? Mais eu tenho dose, mais eu me envenenando ou curando. Certo. Quando a gente fala do uso do celular, é importante dizer o seguinte: ele diminui a interação e aumenta outra. Só que o estudante, o celular, ele tem dopamina muito rápido, né? E aí a gente esse mecanismo de dinâmicas de aula, uma mudança, forma de dar aulas, que interaja com eles, que eles se sintam parte, né? E que eles só ficam ali como repositório tendo informação, né? E com o bullying, eu tenho isso pode como? Tendo profissionais para falar sobre respeito, sobre acolhimento, diferenças, diferentes, né? Certo. Que é a única possibilidade de que essa interação seja cada vez mais efetiva, né, professora? Perfeitamente. Professor... Quanto mais pessoas entendem que o respeito, o acolhimento e o outro é diferente, melhor se dá. E quanto mais as pessoas entendem o dano que quando faz bullying com qualquer uma pessoa, mais elas entendem o acolhimento e individualidade. E na saúde mental com a redução do corpo. Professora, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. A gente conseguiu entender a ideia de tudo que é importante mesmo que se entenda, dessa união, na verdade, de esforço, né? Um esforço conjunto de escola, de instituição de ensino, de família e também do próprio aluno, para que essa interação seja maior dentro da sala e dentro do ambiente escolar, já pensando em que cada um faça a sua parte, para que isso continue e ainda evolua muito mais do que a gente já viu nesses primeiros 10 meses. Um beijo, professora. Obrigada por você estar aqui com a gente. Professora Márcia, como eu te falei, faz parte do corpo docente da Faculdade Anhembi Morumbi. Está aí na tela os contatos da Anhembi Morumbi para que você possa ter a oportunidade de conhecer melhor o trabalho deles e também da professora Márcia. Obrigada, professora. Tchau. Porque essa história, olha, é muito importante essa história de você entender cada vez mais a necessidade de você botar o seu filho para colocar o celular na bolsa mesmo, entender a necessidade disso, para que haja essa interação. Essa pesquisa ela é super relevante porque dá conta de que mais de 80% dos alunos já entenderam a importância e a eficácia dessa metodologia aí de deixar o celular fora. Mas depende de cada um de nós também começar a fazer isso no dia a dia, no seu trabalho, para que você possa interagir também e dentro da sua casa. Você é o maior exemplo e o melhor exemplo dos teus filhos, a despeito da idade que eles têm. Então, se você conseguir fazer isso, colocar os teus filhos para interagir mais neste período em que eles estão ali e não ficarem, você também não ficar o tempo inteiro no celular, você vai dar esse bom exemplo que vai correr para a sala de aula também. Certo, meu amor? Certo. Seja bem-vinda, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu tô sentindo o aroma já do óleo quente, você sabia? Você viu? Gente, e é muito legal isso. E você que tá na tua casa, eu até pedi pra Nilza deixar pronto já para começar a fritar, mas essa receita é muito legal porque ela é prática e você pode fazer com bastante variedades, até no recheio que ela vai falar pra gente, para você vender.
Vamos Isso lá, minha mesmo. amiga, por onde nós Eu começamos? vou fritar, então. Eu vou deixar fritando um, tá bom? Você vai deixar um fritar? Ah, esse aqui já tá pronto? Não, esse eu vou fazer agora. Tá. Esse aqui eu já tá pronto. Certo. Tá? Agora, qual que é a parte agora? Eu vou passar no ovo. Já higienizei minha mão, já acabei de lavar ali, viu? Tá. Vou passar no ovo. E vou. Qual farinha você usa, Ni? Farinha de rosca. Só que eu gosto daquela que é de pão, sabe? Sei. Que, Que é mais fininha mesmo, né? Pode até comprar no mercado que vende. Mas eu gosto da de pão. Mas tá? você faz a de pão, né? Eu também Você faz eu com faço. pão, né? É. Aí aqui eu vou colocar para fritar. Tá? Então a gente vai deixar um frito para eu experimentar esse daí. Isso. Nós vamos te explicar esse passo a passo. E daqui a pouco eu vou te falar dessas delícias que Nilza trouxe aqui para enfeitar esse nosso balcão. Vamos lá, Então, minha amiga. tá. Por onde Então, nós começamos? Eu vou pegar o frango. Como é que eu compro esse frango, Ni? É filé de frango. Compro o filé já... Isso, já cortadinho. Tá. Pede para não cortar muito grosso. E se tiver grosso, pega um martelinho e Já estica bem. já estica ele. É melhor ele fininho, então, né? É melhor ele fininho, tá? Aí aqui, porque senão ali pode ficar meio cru, né? Não, e fica cru por dentro mesmo, Né? na hora Então, de fritar. então tem que fritar. Ó, Não, aqui- e frango cru não dá, hein? Não, eu vou até baixar mais aqui, porque nosso óleo já tá bem quente. Tá. Deixa eu baixar mais um pouco. Aí aqui eu vou colocar o alho, O alho, tá? certo. Picadinho. O suco de limão. Olha, suco de limão. Opa, escorregou. O frango, quanto melhor você temperar, mais gostoso. é. Porque ele, pra pegar o tempero é tão ruim, né, Nisso? Você É. colocar pouquinha coisa, ele não fica com gosto de nada. Não fica. O sal e aquele que você gosta, né? Ah, e o tempero da Ni, que é o tempero baiano, que ela mistura umas ervas, fica... O aroma desse tempero é gostoso também, não é só o Nossa, sabor, é o aroma, é. delicioso. O aroma, a mistura de ervas que esse tempero tem, Fica você muito- pode fazer o seu de preferência. Mas a Ni, ela sempre usa esse tempero para todos os pratos que ela faz. E é um tempero mesmo com um toquezinho baiano, com uma pimentinha, então ele fica bem gostoso. Tem vários tipos de pimenta, tem orégano, tem... Mas não é nada pimenta forte que fica muito apimentado, Não. que sai fogo da boca, não. Ah, não gosto. Assim, muito apimentado eu não gosto. O preço do frango, Ni, quanto você pagou? R$30 o quilo. Tá caro, né? Tá caro o frango. Você acha que compensa mais para quem tem o tempo de comprar o peito de frango e fazer o filezinho com osso? É porque quando você compra com osso, acaba pesando muito o osso, também não compensa, E né? perde muito também na hora de desossar, né? Perde. Precisa tomar acaba cuidado também, perdendo. que às vezes você quer economizar, essa história quando você compra carne com osso para economizar, sai mais barato, obviamente, por causa do osso que tá ali, né, Ni? Sim. Então, quando você tirar, você já vai perder aí uns 200 gramas. Ah, perde. Né? Acaba Então não perdendo. compensa. Não compensa Procura muito, um não. lugar mais acessível o preço, mas que você tenha a possibilidade de comprar só o filezinho mesmo, que vai ser melhor. Isso, pede para cortar um pouco fino, né? Não muito fino, mas um pouco mais fininho, que fica legal, né? Agora, aqui eu já temperei, aí eu vou colocar aqui. Vou colocar a abobrinha. Eu peguei, tem um cortador, eu até trouxe o cortador. vez, se você aquele quiser. bem fininho, né? Que corta bem os filetinhos, né? Para ficar bem fininha, né? Aí você pode estar colocando aqui. Olha, e você presta atenção na maneira como a Ani faz Vou esse tirar recheio, porque se você reparar, ela tá virando ali. Se você reparar, o que ela já fez agora, ele não fica vazando o queijo. Porque também tem isso, né, Ni? Dependendo Tem. da maneira como você coloca, se você colocar de uma forma que às vezes você exagera muito ou não faz o empanamento certinho, você perde todo o recheio. vaza todo o queijo. tudo, né? Você Aí usa mussarela, né? Uso mussarela. Eu posso fazer ela ralada, sabe? Eu vou colocar até esses dois aqui, olha. Ah, eu prefiro... Você prefere ralada? Eu prefiro a fatia, assim. Fatia vai ser mais fácil aqui, tá? Ni, aquele pão que você trouxe é salgado ou é doce? É pão de milho. Salgado, né? Vou pegar um pedacinho, Pão de então, milho. pra experimentar. Pão de milho. É. Desde quando você tá fazendo pão de milho? Não tinha no seu cardápio pão de milho? Eu Tinha? faço pão de milho, pão de beterraba. Olha, não, gente, olha que macio. Que eu já cortei assim, ele já... Eu faço tudo quanto é pão. E tô fazendo várias receitas árabes também agora. Ah, é? Você não trouxe essa apostila, você nunca lembra da apostila? Mas não trouxe. Não trouxe porque eu não... Nossa, que delícia de pão. Muito gostoso, Meu fofinho, Deus. né? Me fala as novidades do cardápio, então. Você falou que ele fica lindo, né? O pão tá lindo, você viu? É, bonito, né? Então, eu tô fazendo um quibe bem diferente, fica bem crocante. As pastas, né? Romos, coalhada seca. E tem vários. Quase uma festa árabe. Dá pra isso. contratar a festa árabe. Quase. Eu estou me aprimorando ainda, né?
E os salgados congelados? Salgados estou vendendo, todos salgados. Congelado também? Congelados. Bolinha de queijo, coxinha, bolinha de carne, né? Croquetezinho. E o buffet? E o buffet também estou fazendo festas. Estou indo fora fazer festas, eventos. E aquele espaço do buffet? Também estou alugando. Faço minha festa lá, né? Também no espaço. E também alugo o espaço só, se alguém quiser. Então, olha, tem várias frentes que a Ani está atuando. Você pode contratar a Ani para fazer tanto jantares ou eventos na sua casa de pequeno, médio e grande porte, ou no salão. Ou você pode também contratá-la para fazer os doces e os salgados e os bolos. Ou você pode comprar os salgados que são congelados, que ela também produz, e você frita no lugar que você preferir, da maneira como você preferir. Então aí tem várias frentes aí que a Ani atua, mas você pode... A apostila também está à venda. Se você quiser comprar, você pode comprar a apostila, que tem todo passo a passo na apostila. Tem passo a passo, tudo detalhado. E qualquer dúvida também eu ajudo. Eu vou falando por telefone, né? Aqui, Keila, olha, eu coloquei outro em cima, tá vendo? Então você tem que fazer fino por causa disso, porque são duas fatias que você usa, né? Isso, uma embaixo, outra em cima. E prendo com um palito. Toma cuidado na hora de comer, que tem palito, né? Depois já tira antes de servir, né, Nia? É melhor, né? Tira, é melhor. Porque ele fica bem visível, ó. Vou mostrar pra você aqui. Essa daqui que a Ani tirou, olha, o palito já tá bem visível. Então, pra você mesmo puxar antes de servir, já fica mais fácil, né, Nia? Fica. Ó, tá vendo? Eu não vou puxar aqui, porque como ele tá muito quente, ele vai desmanchar. Mas já fica a pontinha, que ela deixa a pontinha visível, justamente pra você poder... já tirar antes ou avisar. No cliente a gente tem que tirar, né? Porque alguma criança... Pra entregar, né? A criança pode comer, né? Ô, Ni, como que você sugere pra eu vender? Pode estar vendendo o quilo, né? Quilo? Só dele, Tá. a parte. É porque pra eu fazer, eu tô pensando, na Marmitex, eu tenho que ter uma base mais ou menos de peso, né? De cada filé. Que ele é pesadinho, né, Ni? Porque eles são, na verdade, são 2 em 1, né? São 2. Então você faz por quilo, que pelo menos não é a quantidade de filés. Sim. Quando você vende por quilo, tem essa vantagem, porque daí não é a quantidade de filés. Então o que acontece? Você pega, já faz a marmita já de 1 quilo ou meio quilo. Por quanto você acha que dá pra vender 1 quilo, Ni? Então, só dele tô vendendo a 95 quilos. Tá. Também ele rende quanto? Uns 6, 7, né? Não. 5? Não, dá de 5 a 6 por aí. Dá pra congelar, Ni? Ou você sugere de congelar? Olha, eu não gosto de congelar por conta da abobrinha, né? Não, e também congelar ele assim, não... não fica legal, né? Pra você descongelar, você vai ter quase que fritar de novo. Colocar pra assar, não é... Esse tipo de comida é pra fazer fresquinho, né? Não adianta. Eu como gosto tudo fresquinho, né? A não ser... E quente, né? Que a gente chama. A Ani também gosta de comida quentinha. A não ser, tipo, como os salgadinhos, que congelado, esfirras, né? E a comida mesmo, assim, principalmente... Se é assado ainda dá, né, Ni? Ou cozido, mas o frito... Ele engordura demais depois, na hora de desengordurar, de descongelar. Fica Ô, Ni, muito ruim. Fala um pouquinho dessas delícias que você trouxe. Eu fiz um bolo ali, né? Um bolo com chocolate, pedacinho de chocolate. Isso. Tem os casadinhos ali, que são os petit four, né? Eu não peguei o doce ainda, você sabe, porque nós estamos em jejum de doce, né? Porque eu teria pegado o doce primeiro. Tá. Então, a broa. As broazinhas de fubá. E os enroladinhos, né? Mas eu achei lindo esse enroladinho, porque você fez um croissant, né? Tipo um croissant. E é uma parte de chocolate. Sim. E a outra parte de... Mas ele tem recheio, Ni? Não, não tem. Então você coloca uma parte da... Mas aqui o que é? Uma cobertura ou é a massa? É a massa com um pouco de chocolate. Olha aqui, mas ele pega só de um lado, ficou lindo. Porque você coloca e na hora de enrolar, né? Só coloca as duas... Na parte de fora, numa parte você coloca o enrolado. Você mistura as duas massas, olha que lindo, passa o rolo e enrola, né? Olha que lindo que você tem, ó, é bicolor. Olha, tá vendo que bonito? Ó, olha que lindo os meninos mostrando pra você. Fica bonito. Ficou lindo. Não, e deve ser uma delícia essa massa de chocolate. É gostoso também. E o rocambole, né? Que rocambole é uma delícia também. Rocambole. Você fez o quê, o recheio desse rocambole? Esse daí foi de morango, né? Geleia de morango. Nossa, meu Deus do céu. Esse aí é geleia de morango. Você tem tudo pra tua festa. Uma coisa que a Ani faz que eu amo, que eu considero um dos melhores que nós já fizemos aqui no programa ao longo de todos esses anos. Aliás, é um dos melhores que eu já fiz em todos os programas de TV que eu trabalhei, que é o camafeu.
O camafeu Dani, tanto o de chocolate branco quanto o de chocolate tradicional, ao leite, é uma delícia, porque ele não é enjoativo. Porque o camafeu, você tem que ter a mão para fazer, porque senão ele fica doce demais. Porque como ele tem aquela casquinha que é puro açúcar, então tem um segredo na massa que ela faz, na massinha dele, que ele fica o sabor gostoso e não fica enjoativo. É uma delícia. O melhor camafeu que tem é o seu. Ah, muito obrigada. O pessoal ainda pede camafeu? Bastante? Pede camafeu, pede os doces vidrados, né? Ah, é verdade. Também, doces vidrados. Que é o tradicional para casamento, né? É, faço com damasco também, que fala que é olho de sogro, né? Olho da sogra, olho do sogro. Aquele cor-de-rosa também, o né? bicho de pé. Que eu não gosto do nome, né? É. Um doce tão gostoso, né, doutora? Bicho de pé. Você gosta de doce, doutora? Quem não gosta de doce, né? Pois Meu Deus do céu, o docinho faz bem demais. É muito bom, né? Alegra a vida. Olha, para tudo isso que eu te falei, você pode conversar com a Nilza pelo WhatsApp, que é o 993519798, 993519798, que ali ela te passa o cardápio, te passa todo o esquema para você adquirir as apostilas, te passa também, é legal agora que vai começando a chegar no final do ano, que você converse com ela antes, porque vai entrando muita coisa para fazer de final de ano, e ela faz muitos pratos específicos também para essas datas, daí você precisa reservar antes um tempo para ela poder fazer as suas coisas. Então já entra em contato com ela pelo WhatsApp. Lá no Instagram e no Facebook, que é o Chefe Nilza Teodoro, você tem várias coisas que ela faz, ela sempre posta. Então tem algumas das coisas do cardápio que ela faz que estão sempre ali, para você conhecer melhor o trabalho dela. Tem umas coisas mais gostosas que a outra. E tem a apostila também, Keila, de Natal, né? Ah, é a de Natal. Ainda tem a apostila de Natal, que também pelo 993519798, você já conversa com ela que ela manda entregar para você. Ela tem a apostila de pães, a apostila de comida, porque para mim a comida é diferente dos salgados. Então tem a apostila de pratos mesmo, tem a apostila de Natal e tem a apostila de doces e de entradas também. Tem várias coisas de entradas também. Entradas finas, tem bastante. E a Nilza é uma das poucas chefes que ela gosta de dividir aquilo na apostila, porque tem muitos chefes que não gostam de passar o segredo do prato que eles fazem. Por exemplo, te falei do camafeu, daí você fala, mas eu vou ter que... Não, mas se você quiser, na apostila dela tem. Tem gente que não gosta de fazer isso, difícil, sim, né? A pessoa fala, não, eu perco o cliente. Mas tem espaço para todo mundo, a gente ensina o que a gente aprende. Eu acho. E a gente aprende todo dia também. Né? E quem divide, multiplica, né? A gente divide o ensino para as pessoas e a gente multiplica, vai aprendendo também com outras pessoas, outras coisas, né? Lógico. Vai sendo abençoada também. Olha, também. eu comprar tamanho que eu vou comer esse daí. Tá bom, tá pronto esse? Vou comer esse, tá mais quente ainda. Vamos nesse aqui. Então, olha, para você fazer para vender, você vai gastar uma média de uns 40 e poucos reais para fazer, né, Ni? Vai. Contando com queijo. Vai. Uns 45, 50 reais, dependendo da região. Então, não venda por menos de 90 reais. Não tem como. Porque senão você tem que colocar o teu trabalho. Eu sempre falo, o preço para você, na hora de você precificar, não é só o que você gasta para você comprar os ingredientes, não. É o seu tempo, é a mão de obra, é a água, a luz, é tudo. Sim. Né? Que não pode esquecer. Não, tem que fazer um geral, senão você sai perdendo, né? Não tem como. Não dá para trabalhar para empatar o dinheiro. Né? E hoje você compra, às vezes está em oferta, amanhã não está mais, então precisa tomar cuidado com isso também, né? Olha, a vantagem do que a Nilza falou para você, de você fazer fininho, é essa, ó, tá vendo? O frango fica completamente frito. Deixa eu pegar aqui no garfo para você ver. Que qual que era a nossa preocupação? É dele ficar cru. Quando você faz ele assim, ó, tá vendo? Ele fica completamente branquinho, ó. Que é o frango tem que estar branquinho para tá bom. Tem que estar branquinho. Tá vendo aqui? Ó, caindo o queijo aqui, ó. Ó, meu Deus. Olha. Olha que beleza, branquinho, ó. Tá vendo? Que é o que fica mais gostoso mesmo para você fazer na tua casa. Porque senão ele fica cru por dentro e ninguém vai gostar de pegar, ó. Tá vendo? Branquinho. E o queijo derretendo aqui. Tô esperando assim, fazendo uma hora pra poder comer pra não queimar a boca. Queimar a boca. O que eu tenho pra você, o olho. Ô, tempero bom, meu Deus. E não é fake news. E não é fake news. Vou pegar um pedacinho da abobrinha que eu não sei. A abobrinha, fica gostoso. Tava com saudade desse tempero, hein? Né? Tá vendo? Meu Deus. Olha. E olha o queijo derretendo. Meu Deus do céu. Eu gostei dessa história da abobrinha, porque a abobrinha, ela
A gente nunca vê uma utilidade para ela para rechear, né? É muito boa. Muito. É diferente, é uma coisa rápida, né? Dá pra fazer rapidinho. E a abobrinha não é muito caro. Não. Dá pra fazer em casa. E olha que no prato jantar. bonito. Fica. Obrigada, Ani. Obrigada Uma a você. delícia. Vamos fazer o bolo húngaro, tá? Vamos fazer pro Natal. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada, viu, doutora? Uma Obrigada alegria a te conhecer. você. Volte sempre para trazer muitas coisas pra gente. Obrigada. Um beijo, minha querida. Deus te abençoe. Até a próxima. Até. Um beijo pra você também. Muito obrigada pela companhia. Lembrando a você que amanhã nós voltamos às 2h da tarde. Tem mais tudo de bom pra você. Receitas deliciosas, muita informação e muita alegria. Um beijo, Deus te abençoe. Até lá.